Então, nós vamos começar então justamente com os modelos teóricos da criminologia, que seria aqui, olha, as teorias sociológicas, as teorias teóricas sociológicas. As teorias biológicas não foram citadas, então aquelas escolas, né, não vão cair. Mas, vamos aqui. Opa, desculpa. Bom, o que a gente tem que entender sobre esse modelo sociológico? Que esses modelos nascem nos Estados Unidos no início do século XX, anotem isso. Tá? O que acontece com os Estados Unidos no início do século XX? O êxodo rural. Com o êxodo rural nos Estados Unidos, muitas pessoas saindo do campo para ir para a cidade. Os Estados Unidos era um país muito efervescente, né? E aí você tem uma explosão, um êxodo rural muito grande e naturalmente uma explosão da criminalidade, né? E aí os sociólogos passam a estudar o crime como um fenômeno, um subfenômeno desse primeiro fenômeno, que é o crescimento das cidades. Então o crime, os modelos sociológicos basicamente tratam do crime urbano, né? Ou seja, qual é a relação da sociedade urbana, principalmente, com a criminalidade. Então a criminalidade é fruto dessa sociedade inchada, né? Fruto dessa sociedade inchada. Então, interessante aqui no meu material, deixa eu abrir aqui se vocês vão conseguir ler meu material aqui. Eu tenho uma apostilinha que eu também vou deixar para vocês, tá bom? Não se preocupem, não chorem. Tá aí, olha. Eu faço assim, olha. Com o fenômeno migratório, com êxodo rural, os Estados Unidos viveu o início do século XX. Falei sexo 20. O início do século XX, uma explosão de criminalidade. Então houve aí uma explosão de criminalidade e aí passa a se tratar de uma forma não biológica o crime, né? Não a partir do homem, não a partir da pessoa, mas a partir da sociedade em que ele vive. Tudo bem? Tranquilo, então? Esse é o início, é a ideia das teorias sociológicas, que são as teorias que influenciam toda a criminologia moderna. Legal? Passando aí. Essas teorias, essas vertentes sociológicas se dividem em duas, tá? Elas se dividem em duas. Você tem que se lembrar que a criminologia do consenso e a criminologia do conflito. Então, não, começou agora, Felipe. Começou agora. Então, vertentes sociológicas da criminologia. Você tem a criminologia do consenso, tá aqui, e a criminologia do conflito. Criminologia do consenso e criminologia do conflito. Vamos lá. Esses dois modelos, então, que você vai ter que se lembrar em prova. Consenso e conflito. Com. Então, quando fala em sociológica, é com. Criminologia consenso e criminologia do conflito. Bom, basicamente, os modelos teóricos que tratam da criminologia do consenso são mais de centro-direita. E os modelos teóricos que tratam da criminologia do conflito são mais de esquerda, têm influência marxista, tudo bem? Então aqui você tem você tem aqui uma ideia mais de centro-direita, ok? E aqui esquerda radical mesmo, né? Criminologia do conflito. Bom, ideias básicas da criminologia do consenso. Ideias básicas da criminologia do consenso. Os setores sociais são frutos da cooperação entre seus membros. Então, a sociedade, ela existe organicamente porque todo mundo coopera com todo mundo, né? Quando eu paro no sinal, eu passo no sinal verde, eu confio que o cara não vai atravessar a rua, não é isso? Eu limpo a calçada da minha casa, sabendo que a calçada não é propriamente a minha casa, mas que ali vai contribuir para limpeza geral, ou seja, a cooperação como um todo, né? Se eu vejo o filho do vizinho usando droga, eu vejo que a sociedade é um todo orgânico, eu me sinto responsável por aquilo, de ir lá conversar com o pai dele. Então a criminologia do consenso é por esse lado aí. Os setores sociais são frutos da cooperação entre seus membros, ok? A criminologia do consenso tem uma influência funcionalista. O que seria essa influência funcionalista? Os funcionalistas entendem que as pessoas, os organismos, os órgãos, as empresas, elas possuem funções específicas na sociedade. E é a soma dessas funções que gera a própria estabilidade da sociedade. A função do padeiro é fazer pão. A função do Felipe, desculpa. A função do Felipe Tenório é estudar para concurso e ser delegado. A função não é isso não, Felipe?
A função do professor é vir aqui espalhar a mensagem para vocês. A função do Ailton Zucchi é ficar enchendo o saco de vocês. Ou seja, todo mundo tem uma função na sociedade e essa sociedade ela é estabilizada porque cada um exerce plenamente as suas funções. É através dessa influência funcionalista que nasce também algumas teorias de direito penal, funcionalismo penal, beleza? Então, a criminologia do consenso tem uma influência funcionalista. E o que seria o crime para essa teoria do consenso, para a criminologia do consenso? O crime é uma desarmonia anormal entre os membros, ou seja, a sociedade ela é harmônica. O crime seria uma desarmonia nessa sociedade. Então, a tendência da sociedade é ela permanecer harmônica. O crime seria uma ruptura nessa harmonia. Então, é meio assim, cavalo alado rosa, né? A criminologia do consenso acredita na fada do dente, né? A criminologia do consenso acredita nessas coisas. Então, a sociedade ela se move através do fruto da cooperação entre seus membros, e o crime é uma desarmonia que acontece na sociedade. Basicamente, as teorias do consenso vão dizer isso. E a criminologia do conflito? Bom, a criminologia do conflito tem uma influência marxista, né? Influência marxista. Bom, aplicada na criminologia por esse cara aqui, ó, W. Bonger. W. Bonger. Ok? Não sei se vocês conseguem ler aí. Aplicada na criminologia por W. Bonger. Então, W. Bonger transmite, interpreta as teorias marxistas dentro da criminologia. E, para eles, a sociedade é fruto da luta entre classes. E é essa luta entre classes que gera, então, o crime. O crime é apenas um resultado da luta entre classes. É o oprimido querendo sair daquele conflito, daquela opressão. Não é isso? É o underdog. Underdog, ok? Então, o crime, ele é fruto do oprimido sendo oprimido. A culpa do crime não é do criminoso, é de quem oprime o criminoso. Ou seja, oprime as pessoas. Uau. Beleza, então você tem essas duas teorias aí, criminologia do consenso, criminologia do conflito. Resumindo, criminologia do consenso tem uma ideia mais cavalo alado, né? Cavalo rosa que voa, com chifre. Assim, vamos supor, criminologia do consenso é mais She-Ra, sabe? Eu sou She-Ra, pela honra de Grayskull, sabe? É mais assim, a criminologia do consenso é mais isso. A criminologia do conflito é mais barbuda, sabe? Tem charuto. A criminologia do conflito é isso, cara. Tem charuto, é isso aí, beleza? Legal. Então, professor, vamos fazer uma questãozinha aí? Vamos fazer. A moderna sociologia criminal possui visão bipartida do pensamento criminológico atual, sendo uma de cunho funcionalista, outra de cunho argumentativo. Então, a de cunho funcionalista, vocês sabem que é a teoria do consenso. A teoria do conflito é argumentativa, né? Porque ela defende a luta de classes. Trata-se das teorias indutiva, dedutiva, consenso, conflito, absoluta, relativa, moderna, contemporânea, abstrata e concreta. Tá aí, gabarito letra B, é assim que cai. Muito fácil demais. Beleza? Tranquilo? Chegou a hora. Entenderam, pessoal? Tá fácil ou tá facílimo? Tá facílimo, né? Então, gabarito letra B. Let's go! Professor, e quais são as teorias do consenso? Hein? A teoria do consenso é caso. A teoria do consenso, as teorias do consenso é caso, Chicago, associação diferencial, anomia e subcultura delinquente. São essas que você vai ter que lembrar. As teorias do consenso, a escola de Chicago, a teoria da associação diferencial, a teoria da anomia e a teoria da subcultura delinquente. Então, Chicago, associação diferencial, a teoria da anomia e a teoria da subcultura delinquente. Beleza. Então vamos seguindo. Vamos lá. Professor, e as teorias do conflito?
E as teorias do conflito, professor, seria labeling approach, labeling approach, labeling approach e a teoria crítica. Então, para a teoria do conflito, essa aqui é uma classificação mais comum, beleza, galera? É mais comum, é uma classificação mais comum. Nem todo mundo concorda com isso aqui. Muitos vão dizer que a labeling approach é a própria teoria crítica, mas essa é uma classificação mais comum na doutrina, beleza, galera? Então, teorias do conflito, labeling approach e teoria crítica. Andressa, tá travando, meu amor? Bota aí uma internet decente aí na sua casa. Beleza, então, seguindo aqui. Bom, professor, e o que seria a Escola de Chicago? A Escola de Chicago e a explicação ecológica do crime. Escola de Chicago e a explicação ecológica do crime. Bom, vamos lá. A Escola de Chicago deriva da explosão demográfica na cidade de Chicago. Chicago, the United States. Você que é pobre, você nunca foi em Chicago, então você não sabe do que eu estou falando. Então, a compreensão do crime relacionava-se diretamente com um conglomerado urbano estruturado de forma desorganizada, o que favorecia a criminalidade. Então, o Brasil conhece muito bem essa situação, por isso que essa Escola de Chicago ela é muito aplicável dentro das teorias criminológicas aplicadas no Brasil, tá? Por quê? Porque a Escola de Chicago ela tenta explicar a criminalidade dentro de uma visão ecológica. Ecológica, como assim? Através das zonas, dos locais, da geografia da cidade, ok? Então, o conglomerado urbano, ok? O conglomerado urbano tá desorganizado. Você vai aqui no, como é que fala, meu Deus? No entorno do Distrito Federal. Você vai aqui no entorno do Distrito Federal, é uma bagunça generalizada, nego invade terra pública, aqui no Distrito Federal também, nego mora em lote, sabe? Aí não tem infraestrutura, criminalidade cresce, não tem escola, não tem... Ou seja, o Estado não consegue fazer frente a essa desorganização. E a principal tese dessa teoria diz respeito às zonas de delinquência. É isso que você tem que se lembrar. Zona de delinquência. Zona de delinquência. Olha, por exemplo, zona de delinquência. Toda cidade tem as zonas de delinquência. Alguém falou, professor, não fique, quando você for para Pernambuco, não fique na zona portuária, porque lá é uma zona de delinquência, professor. Lá tem muito delinquente. Se você vier para o Distrito Federal, eu vou falar assim para você, não vá para o setor comercial sul, não vá para o setor bancário sul à noite. Por quê? Porque lá é uma zona de delinquência. Não vai para tal local na periferia em determinados horários, porque lá é uma zona de delinquência. Legal? Então, a principal tese diz respeito às zonas de delinquência, ou seja, locais com determinadas características que favoreciam a presença do crime. É isso que vim estudando na Escola de Chicago. Beleza? Tranquilo, meus amigos? Tranquilo? Tá todo mundo em Pernambuco aí? Quem que vai lá em Pernambuco ver o Valente, ver o Zuki, ver o Medula, ver a galera forte lá? Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai? Beleza, seguindo aí. Qual é o objeto e método? Qual é o objeto e método? Olha, ele concentra os estudos nas distribuições das cidades e as condições sociais dos indivíduos, ou seja, na organização da própria cidade. O método é empírico, através da observação, com recursos de técnicas estatísticas, ou seja, o estudo de técnicas estatísticas. Por isso que é muito importante, toda vez que você vir um policial militar, um policial civil, um policial federal dando uma entrevista sobre criminalidade, ele falar, olha, é muito bom o registro da ocorrência para que a gente possa estabelecer as estatísticas e saber as zonas quentes, ou seja, estabelecer quais são as zonas de criminalidade da cidade. Então, é o estudo estatístico que pode orientar o próprio estudo da criminalidade e influenciar, inclusive, o combate à criminalidade. Beleza? Legal. Professor, quais são os principais representantes? Você tem Thomas e Park, William I. Thomas, que cria o conceito de desorganização social, ok? O William I. Thomas, ok? William I. Thomas, que cria o conceito de desorganização social, que representa a ausência de limites a um indivíduo. Ok? William I. Thomas cria o conceito de desorganização social que representa a ausência dos limites do indivíduo. E Robert Park, que entendia a cidade como um organismo vivo, fazendo um paralelo da cidade como a ecologia. Então o que você tem que se lembrar? Thomas e Park.
Thomas e Park. Thomas e Park. Então, escola de Chicago, Thomas Park. Thomas Park. Thomas Park. Beleza? Fechou? Professor, e essa ideia de zonas concêntricas foi, na verdade, desenvolvido por um cara chamado Burgers, que cria a teoria das zonas concêntricas. Ou seja, o centro da cidade seria uma força econômica, seguida de uma área degradada, que seria uma zona de transição, seguida de zonas de classe média, classe alta, muito alta e vai aumentando. Claro que essa é um estudo feito na cidade de Chicago, feito com base na ideia das cidades americanas. No direito, nas cidades brasileiras, tende a ser diferente, né? As zonas mais distantes costumam ser mais pobres que as zonas mais concêntricas, né? Então seria mais ou menos uma coisa assim, você teria um centro e aí você poderia dividir a cidade em zona. Zona 1, né, o centro, a zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5, beleza? Aqui no Brasil seria o inverso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você está nessa zona 2, que é a zona de transigência, você está numa área de transição, de transição, você topar eletrope? Eu não sei o que é isso, eu não falo... Não falo inglês não, minha filha, topar eletrope. Então, zona. Aí o Felipe, professor, então a cidade é uma zona? Não, ela é dividida em zonas, animal. Seu monstro, seu inseto! Beleza? Tranquilo? Beleza. Professor, mas eu tenho que lembrar também de duas pessoas, Sean and Mackay. Sean and Mackay, que estabeleceu relação entre a delinquência juvenil e a zona da cidade, indicando que as zonas com menor índice de desenvolvimento humano possuem maior criminalidade. Então, pode cair também essas duas pessoas, Sean and Mackay. Então, tem a ver com o IDH, ou seja, eles verificaram que as zonas onde tem o menor índice de desenvolvimento humano, elas têm maior criminalidade. Então a criminalidade teria relação com o índice de desenvolvimento humano, que a gente sabe que é verdade. Professor, tem como resumir isso aí num gráfico? Tem, professor. Ai, professor, eu te amo. O papai ama também. O papai ama vocês, tá? Escola de Chicago, também chamada teoria da ecologia ou da desorganização social. Tá aqui, olha. Teoria de Chicago. O papai ama vocês, tá? O papai ama vocês. Porque ficou meio ruim, né? Vai! Como é que faz pra sumir o... Ah, sumiu o meu teclado aqui. Então, beleza, vamos lá. Vamos lá. Então tá aqui, Escola de Chicago. Nasce com a explosão demográfica ocorrida nas cidades americanas no século XX, lembraram? Lembraram. Nasceu no Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, beleza? Beleza. William Thomas e Robert Park são os principais expoentes, são os idealizadores, lembraram? Lembraram. Método empírico com uso extensivo de estatística, beleza? Beleza. Mapear a cidade. Relação do crime com a desorganização social, beleza? Beleza. Afasta critérios etiológicos da escola positiva e adota a perspectiva macro-sociológica. Aqui, ó. Esse último quadrinho aqui, ó. Afasta critérios etiológicos da escola positiva, ou seja, sai do estudo da pessoa para fazer um estudo macro da sociedade, ou seja, macro-sociológica. Tá aqui as principais ideias, então... Opa, quase caiu meu celular, detalhe. As principais ideias da Escola de Chicago. Beleza, galera? Então, hoje nós trabalhamos, então... dividindo as teorias sociológicas da criminologia, estudamos a teoria do consenso e entendemos que há a teoria do consenso e a teoria do conflito, e nós estudamos a primeira teoria do consenso, que é a Escola de Chicago, também chamada de teoria da ecologia ou da desorganização social. E você vai ter que lembrar dos nomes Thomas and Park. Thomas and Park, que dá essas ideias aí. Beleza? Como é que costuma cair? Eles querem saber se essa ideia das zonas, do mapeamento da cidade, tem a ver com qual teoria. Aí você vai se lembrar que é a teoria da Escola de Chicago. Beleza? Pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Vou estudar meu sax agora. Espero que tenha ajudado. As aulas vão sim para o YouTube, não precisa se desesperar. Tudo bem? As aulas vão sim para o YouTube, não precisa se desesperar. Legal? Vou subir também os slides. Ao final vou subir os slides para o meu site. Vai ficar todo mundo bem. Beleza? Pessoal, agradeço aí. Valeu mesmo. Desculpa pelo atraso hoje. Quem tá aí? Quem tá aí? Ajudou? Não, a aula ajudou? Ajudou?
Burger. Valeu, 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 valeu. Valeu, galera. Sabe se alguém está precisando de atividade? Não sei. Minha Zoation vai pro YouTube. Beleza? Emerson Goiânia, abraço. Top. Como diz Hulk, valentão. É isso aí. Aula muito didática. Valeu, 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 valeu. Objetiva, né, galera? É uma aula assim rápida, né? Bastante, temos muito pouco material de cronologia. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Você dá para um bom professor. É sua mãe, seu monstro. Tá com curso de peça? Tô com curso de peças, meus amigos. Tô sim. Qual a sua página no YouTube, professor? Lúcio Valente. Procura lá, Lúcio Valente, Lúcio Valente. Site, vouserdelegado.com. Ô, meu estagiário. Ô, Felipe. Felipe é meu estagiário. Bota meu site aí, Felipe. Bota meu site aí. Felipe é meu estagiário. Vamos? Tem o Face, sim. Me procura lá. Lúcio Valente. Beleza? Cadê meu estagiário, gente? Saiu? Vouserdelegado.com.br. Esse é o site, Stefano. Vouserdelegado.com.br. Aê, Felipe! Vouserdelegado.com.br. Felipe é meu estagiário e ele tá digitando minhas aulas. Quem quiser pode pedir pro Felipe também. Valeu, Fábio. Valeu, 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 valeu. I'm French. Ô, Ana, pega meu telefone aí, eu queria conhecer a França. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Ainda tá dando aula no IMP, eu tô lá com a pós-graduação, tá, Felipe? Tô lá com a pós-graduação no IMP, tá? Uma vez por semana eu entro lá na pós-graduação. Beleza? Pessoal, beijinho pra vocês, fiquem com Deus, tchau, bons estudos aí, mete as caras. Vejo vocês em Pernambuco, tá? Beijinho, tchau.